Gente, a TV Brasil Esperança não abre mão da boa informação. E seguindo o exemplo da TV Brasil Esperança, o programa Tema Livre também escancara suas portas, sempre para ótimas entrevistas, boa música, boa informação, e eu tenho falado sempre jornalismo do bem, que é aquele jornalismo que de fato constrói, né, que soma, que agrega. Hoje nós vamos conversar com alguém que já está acostumado com as câmeras, é apresentador de televisão. Ele também já está bastante acostumado com a vida pública durante muito tempo, foi vereador, presidente da Câmara dos Vereadores de Joinville, ou seja, uma pessoa que traz uma bagagem muito grande. Mas vou iniciar conversando com ele do tempo que ele foi militar. Você já sabe quem é, né? Boa noite, Fábio D'Alonso. Boa noite, Marco. Boa noite a todos os teus telespectadores. Esse programa que realmente, como você falou no início aí, ele traz boas informações todo sábado à noite, às vezes acompanho, um programa muito inteligente. Parabéns a você, a todos os teus entrevistados aí que participaram. Falando do Exército... E o programa que entrevista a gente da Terra, né? Da Terra, e a questão de músicas também está muito legal mesmo. Marcos, olha, o Exército é uma paixão que eu tenho. Eu entrei nas fileiras do Exército com 19 anos. Na época eu estava jogando futebol no Joinville Esporte Clube, no JEC. Você foi jogador de futebol, Joguei também. Você é bombril, né? 1001 utilidades. Joguei futebol de salão muito tempo, na Tigre, na Embraco, e aí fui para o Joinville Esporte Clube. Eu jogava salão, jogava central e ala esquerda. Futebol de campo, joguei meia esquerda avançada, né, e centroavante. Depois joguei na Primeirona, 10 anos aqui no Piraberaba, no 25 de agosto. E aí resolvi... Mas tinha vontade de ser jogador de futebol? Tinha, era meu sonho. Era meu sonho desde pequenininho. E ser milionário? Não, naquela época era diferente, tu lembras, né? Não é, claro, tinha o glamour, já começava, ganhava. Não faz tanto tempo, que idade você tem? Eu sou de 73, vou completar agora 39 anos, mas transformou muito o futebol, né? Comparar, só pegar alguns exemplos aí, Zico, o Zico hoje estaria trilionário, né? É verdade. Ganhou dinheiro, tem, o próprio Pelé também. O Pelé ganhou mais dinheiro depois. E se tiver jeito para fazer comercial que nem Neymar, ganha muito mais ainda. É verdade. Então toda criança, né, que gostava de futebol, sem dúvida, também passava isso pela cabeça do adolescente, como passou pela minha. Mas eu estava na fase de profissionalizar, eu já havia feito o NPUR, eu fiz em 1900... Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Inclusive, esse ano completa 20 anos, né, 92... 2012, 20 anos de formação. E o NPUR é muito concorrido, né? São Sim. 20 alunos no universo de 5 mil inscritos, né? Desde soldado, enfim, seleciona 20 apenas. E desses 20, alguns são chamados para o Exército, né? Deixa eu até, aproveitando a tua deixa, eu sou filho de militar, né? Sim, te apresentei meu pai, que é militar, é sargento do Exército. Né? E também, a exemplo de você, ele tem uma paixão e um carinho muito grande pelas Forças Armadas. É verdade. Isso é muito interessante entre os militares, né? É verdade. Quem passa eles guardam dentro de si uma paixão muito grande pelas Forças Armadas. O Exército, ele te ensina, claro, tu vens de casa, isso sem dúvida, berço, mas ele te aplica ali aqueles princípios de disciplina, de hierarquia, de respeito ao próximo, de respeito à pátria, enfim. Então, e aquilo ali, você ali dentro cria grandes amizades. Saber obedecer. Mandar e obedecer, não ultrapassar o limite, né, dos outros, respeitando. Então, isso daí não tem... foi a minha segunda faculdade. Mas olha só, Fábio, só contando e aproveitando a tua deixa. Sim. Aí meu pai disse assim, Marco, eu sabia que ele queria que eu servisse, né? Um tempo de carreira militar. Sim. Mas eu estava fazendo a faculdade na época, tinha 17 para 18 anos, mas já estava no primeiro ano de faculdade de nutrição. Na Unicinos, em São Leopoldo, que é uma grande universidade no Rio Grande do Sul. Falar.
Aí ele me levou, só para você ter uma ideia, eu morava em Taquara, que é uma cidade onde não tem quartel, e nós somos considerados, então, uma área de colônia, logo, se você não quer servir, não serve. Mas meu pai, ele me pegou, me colocou no carro e foi a Porto Alegre para que eu fosse registrado, inscrito e começasse a servir. Aí, quando chegou no Exército, ele perguntou, e daí? Vai servir? Eu disse, olha, pai, eu vou ter que interromper a faculdade aí agora, né? E daí acabei não servindo. Para desgosto dele, né? Mas são coisas da vida. É claro, eu comento assim para alguns jovens que sabem que eu passei por lá, é a circunstância, né? Você tem que avaliar a circunstância daquele teu momento. Naquele meu momento eu avaliei, fiz uma avaliação, tinha terminado o NPUR, fiz uma avaliação, vi que no futebol não ia dar muita coisa, aí surgiu 5 vagas para virar tenente, né, do batalhão. E eu fui um dos selecionados. Então foi ali que eu lembro, você cuidava da parte de comunicação, né, eu era o do Exército. E sabe por que eu lembro? Não. Porque eu era, na época, diretor, coordenava os desbravadores na região da Igreja Adventista. Ah, sim. E eu, volta e meia, entrava com um ofício para você lá, solicitando a área do batalhão ali, para o stand de tiros, né, para fazer acampamento. Ah, olha aí, ó. Saber aqui, ó, ao vivo, aqui no teu programa, essa informação. Hoje tem um coronel, que é o Coronel Danziato, quero mandar um abraço, que ele é um dos coordenadores hoje, está à frente desse belíssimo trabalho também, quero parabenizar. E aí foi, a carreira militar foi isso, fiquei 10 anos dentro do Exército, fiz grandes amigos, e até hoje tenho uma paixão, um respeito muito grande por essa instituição, que agora recentemente a revista Isto contemplou como, não sou eu que estou dizendo, a sociedade que entendeu assim que é 82% como uma das instituições de maior credibilidade, a maior credibilidade, né? De maior credibilidade, 82% foi escolhido. Né? O Exército Brasileiro, as Forças Armadas como um todo, mas principalmente o Exército. Legal. Fábio, depois na sequência, então, você deixou de ser militar? Foi. Então, seguindo aí a minha trajetória profissional, eu saí do Exército, fui convidado para ser pelo então prefeito, na época, o Luiz Henrique, e o vice-prefeito era o Marco Antônio Tebaldi. Fui convidado para ser o chefe da Defesa Civil aqui do município. Então, antecipei a minha saída do Exército, poderia ficar mais um ano, antecipei e assumi esse desafio aqui na cidade. Isso foi em que ano, lembra? Isso foi em 2002. 2002. Aconteceu alguma tragédia naquele ano? Várias. Tragédia, né? Tivemos alguns problemas na cidade, mas principalmente que a Defesa Civil atuou bastante. Atua, né? Alagamento, enchentes. Eu lembro que eu casei em 2002, bem quando a minha lua de mel estava em Florianópolis. No segundo dia eu tive que voltar. Doutor Ioná. A minha esposa Ioná. Quero mandar aqui um beijo muito especial em nome dela, né? Agora, na quinta-feira passada, foi o Dia da Mulher, então uma homenagem através da Ioná para todas as mulheres aqui de Joinville e região. E aí, dou esse exemplo, aí acabei acumulando, fui convidado para também ser o chefe da Guarda Municipal. Então, na Defesa Civil, eu coloquei uma pessoa no meu lugar na coordenação e eu passei a ser o presidente da Comissão Municipal, que é a CONDEC, né? Então, respondi praticamente por essas duas funções durante 3 anos aqui no município. E aí, eu me via como tudo, menos como político, né? Não passava vindo de uma escola técnica da formação, né, militar, assumi 2 cargos técnicos dentro da prefeitura. E aí começou aquela pressão, sai candidato, mas eu não me vejo como candidato, até, né, não sei se é isso que eu quero, tal. Enfim, acabei aceitando, saí candidato. Naquela eleição, em 2004, fui o 5º mais votado de Joinville. Foi bem votado, né? Fiz 4.875 votos. E a tua primeira eleição, né? Foi a minha primeira eleição. E já consegui ser o vice-presidente da Câmara. Que você sempre teve também uma bandeira ligada ao meio ambiente, de proteção meio ambiente, ao meio ambiente, né? Até pela minha... hoje eu não moro mais em Piraberaba, mas minha família mora toda em Piraberaba, imigrante de Piraberaba, né, praticamente, buscando lá do bisavô, avó, enfim, imigrante de Piraberaba. E ali, né, por essa paixão que também tenho por Piraberaba, sempre defendi, né, essa questão que Piraberaba, às vezes as pessoas confundem que eu pego apenas um viés de bairro, de região. Não. Eu faço um alerta sempre para as pessoas que eu converso. Piraberaba, ela precisa ser tratada de forma estratégica.
né, Piraberaba e Vila Nova. Por quê? Nascentes de 80%, água. exatamente isso, 80% dos mananciais, né, que abastece a nossa cidade vem dessa região. Então, se nós não tratarmos isso e de forma estratégica, Claro. com cuidado, Até com porque, prevenção, Fábio, um dia vai faltar água. O grande problema não vai ser o petróleo no futuro, não. Não é água. Vai ser a falta de água. Água. Eu gosto muito de estudar a questão da Amazônia. Até depois, se você quiser, eu posso só comentar alguma coisa a respeito. Mas eu não tenho dúvidas. Claro. A água vai ser e nós aprendemos, já falei em alguns programas também, até aqueles que já me ouviram falar a respeito, peço até desculpas, mas nós aprendemos, você, eu, uma geração, né, você é um pouco mais velho, mas aprendeu na escola que a água era algo sem cheiro, não sei o quê, e infinito, né? Nós não aprendíamos isso? Eu aprendi, infinito. E não é uma realidade. Já existem países aí hoje que tem falta da água. Sim. Né? Onde a água é vendida e muito caro. Vendido e por alguns... Engarrafada. Exatamente. E alguns países aí que erraram estrategicamente com posições, principalmente na irrigação de arroz. Se eu não me engano, o mar na Rússia, agora me fugiu o nome, talvez no decorrer do programa eu acabe lembrando, mas era o quarto maior lago do mundo. Mar Cáspio, não, né? Não. Agora fugiu. Tanto que não é mar, ele é chamado como mar, mas na realidade ele é um lago na Rússia. E ele era o quarto maior e hoje acabou. Acabou. Né? Priorizaram a irrigação do arroz e esse sumiu, está sumindo. Então tem que se tomar muito cuidado com isso. E sem dúvida isso vai... Então, Piraberaba eu falo a respeito disso e defendo essa questão ambiental. Né? Acho que o grande segredo, né? Se fala-se muito de sustentabilidade, o grande segredo de tudo é você ter um equilíbrio da sustentabilidade. O que é? É o equilíbrio econômico, social e ambiental, claro. Certo? Esse é o segredo. Esse é o segredo, porque o progresso precisa, né? Precisa gerar emprego, precisa vir a empresa para cá, mas vamos lá, vamos com calma, vamos com cautela, vamos verificar se está chegando nesse patamar de equilíbrio dessas 3 sustentabilidades que eu falo sempre. No campo da política, você foi presidente da Câmara. Aí eu fui vice-presidente, aí 2 anos depois acabei sendo eleito presidente da Câmara, tive a honra também e o privilégio de ser prefeito da cidade, né, 2 vezes interinamente, aprendi muito. E aí na última eleição, né, eu fui candidato a vice-prefeito, né, com o Darcy, né, eu sou do PSDB, aí o PSDB entendeu que o meu nome era o nome naquela oportunidade que deveria coligar, representar o PSDB junto ao DEM da época, né, e aí fomos para o segundo turno, O D'Alonso, agora passado quase 4 anos, você entendeu que foi a posição adequada, acertada? Olha, Marco, eu na vida... Tem coisa, na verdade, que é um tiroteio, né? Você tem que tomar decisão. Eu tive problemas, né, inclusive de saúde, né, infartei há 3 anos atrás, graças a Deus, né? Deus ainda me permitiu, olhou, disse, não, fica lá um pouquinho para cumprir, está novinho ainda. Acho que talvez até por cuidar muito da minha saúde, né, sempre ter sido atleta, né? Isso talvez ajudou e muito. Mas eu sempre olho assim de forma muito otimista, sempre fui um apaixonado, um otimista, né? E entendo que tudo que acontece na vida da gente tem alguma razão. Tem uma razão e você tem que enxergar. Aproveito disso. Exatamente isso, matou a charada. Aproveito, lapidar, ajustar, melhorar, né? Corrigir o que você tem que corrigir, enfim, ter humildade para reconhecer se você acertou ou se você errou. A humildade é importante, na verdade. Fundamental. Isso é uma das coisas que eu assim, eu lembro da minha época do Exército, foi uma das coisas assim que eu sempre procurei aplicar na faculdade, quando dei aula também, na faculdade para os meus alunos. A humildade acho que é o grande segredo da vida, porque você erra, nós somos humanos, mas feliz daquele que tem humildade de reconhecer, feliz daquele que tem humildade de saber perdoar, de saber se corrigir, enfim. Então acho que a humildade Qual que é a tua formação? Eu sou formado em economia, né? Fiz uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, e fiz também a DESG, né, o ciclo de pesquisa da Escola Superior de Guerra também, eu considero uma pós-graduação grande escola, um conhecimento, então foi praticamente isso. Esteve recentemente em Portugal, acompanhando a esposa que está se doutorando. Isso, ela está fazendo... Doutor Ioná. Ioná D'Alonso. Ioná trabalha
trabalha na Univille, né? Ela é chefe do departamento de assuntos internacionais. Foi ela uma das responsáveis pelo curso de gastronomia? Foi ela que implantou aqui, ela vive aí no meio acadêmico, aqui no Elias Moreira. Turismo. O turismo foi uma das pessoas que ajudou a formatar esse curso aqui no Elias Moreira. E depois foi para a Univille, formatou o curso de gastronomia e hoje ela responde por essa área. E nós tivemos aí, né? Ela foi o ano passado, né? Foi o ano passado com todos os meus filhos. E eu deixei para ir no final, eu estava uma tarefa, uma missão aqui na época, estava ajudando o Joinville como gerente de marketing aqui do Joinville Esporte Clube. Aí eu tinha que terminar essa minha missão e acabei indo finalzinho de novembro, praticamente dezembro, ajudá-la, né? Ajudá-la a cuidar dos meus filhos. Tu às vezes brinca, pô, o D'Alonso ficou quase 3 meses na Europa, mas olha, só se eu filmasse e mostrasse para o telespectador o que eu fiz tudo. Mas fiz com muito orgulho, desde, olha, limpar a casa, passar aspirador, acordava cedinho para fazer café da manhã, levava um para a escola, que eu tinha que ser o porto, né, claro, o seguro da minha esposa naquela tarefa lá, porque ela tinha que estudar, né, estava estudando, então eu fiquei com os meus filhos. Mas foi uma experiência maravilhosa. Portugal é um país maravilhoso. Fiquei na cidade de Guimarães, é a cidade onde nasceu Portugal, né? Eu morava a 150 metros, uma vilazinha assim, próximo de um castelo, chamado Castelo de Guimarães. O único da Europa, segundo, salvo o melhor juízo, que não foi destruído. Original ali, que a maioria, né? A guerra, Portugal não teve desenvolvimento, foi reconstruído, né? Os castelos que existem. Legal. E tem o D'Alonso também, que é instrutor de técnica para sobrevivência. Eu dava aula no Bom Jesus, no ELUSC, a matéria no curso de turismo, com ênfase no meio ambiente. Nós tínhamos a cadeira de sobrevivência na selva. Então essa parte aí, o Adilson, o comandante da Polícia Ambiental, nós dividimos ali, dávamos aula ali. Se você ficar perdido na selva, tu tem como se virar. Tem. E aí eu fiz com comissário de bordo, até hoje, a equipe que eu formei, até hoje faz lá na nossa propriedade, na Fazenda Cavalinhos, né, que é do meu falecido avô, há mais de 70 anos. Aí tem uma estruturazinha básica, há essa formação. E faço também, às vezes, quando uma empresa procura, já fiz com a CIS Jovem, com a CDL Jovem, né, quer fazer uma atividade no mato, uma sobrevivência, enfim, para aquela mexer com os atributos da área afetiva, que a gente chama, né? A iniciativa, o espírito de corpo, a tenacidade, enfim, mexer com essa questão do ser humano, a gente trabalha e é gostoso também. Legal. E vocês estão acostumados agora com o D'Alonso também no balcão de utilidade, onde faz grandes negócios. É verdade, E também no programa A Verdade em Debate. Isso daí. Uma experiência... Está gostando da TV? Gostando. Não tenho, né, toda essa habilidade como você tem aí. Aqui, tem mais. Entrevista contigo aqui é um bate-papo que a gente tá gravando, mas fica muito à vontade. Mas eu confesso que Marco, gostei dessa experiência, estou gostando, né? Diariamente eu faço o balcão de utilidades, era um antigo programa da China. Negócio da China. E eu mudei. Por quê? Porque balcão de utilidades amplia, né? Então, hoje tem gente que precisa, e a felicidade que eu sinto, principalmente com esse programa, quando eu encontro ali, estou saindo aqui da TV, vem aquela pessoa mais humilde, vem me dar um abraço e fala, Fabinho, D'Alonso, lembra aquele problema que eu estava, não sei o quê, veio um cidadão que não quis que eu falasse o nome, não quer se identificar e me ajudou. Então isso não tem, né? Essa população de Joinville não tem preço, aqui, né, não tem preço. E domingo à noite, a Verdade Debate já é um programa como o seu aqui, parecido, né? Não chega aos pés, mas é de entrevista também, eu procuro também levar informações aí para a nossa comunidade. Que pena, D'Alonso, faltou tempo para nós falarmos sobre a Amazônia, que eu sei que você entende como ninguém, da Amazônia. Vamos deixar para uma outra... Você morou um tempo na Amazônia? Não, eu como eu falei, a DESG eu participei muito, então a Amazônia eu estudo um pouco, é uma coisa assim, como brasileiro, eu tenho uma preocupação muito grande. Eu ouso a dizer para você, Marco, que infelizmente hoje essa situação está muito complicada. Eu diria, não sei se nós conseguimos reverter esse quadro. Há quem diga que a Amazônia já não é mais nossa. Já não é mais nossa. Hoje vou dar um dado só. E tem gente que acha que isso é recente, mas em 1902, o chanceler alemão Oswald Richthofen já falava, em 1902,
seria interessante, abre aspas, seria interessante que o Brasil não privasse o mundo das riquezas que existem na Amazônia. Em 1902. Já, e aqui eu poderia citar vários outros comentários de lideranças políticas mundiais já de olho na Amazônia. A água, o nióbio. Nióbio é um tipo de uma solda que fica em foguetes, aviões, que ela não esquenta, 98% do nióbio Na Amazônia. lá na cabeça do cachorro, 2% na Rússia. A água, 20% da água da superfície que o Brasil tem, 80% na Amazônia. Nós falamos da água. Então esse assunto nós falaríamos a noite toda, Marcos, só para teres uma ideia, é muito preocupante. O último dado, eu sei que o nosso tempo já está curtinho, mas aí você vai entender que tem algo por trás disso há muito tempo. No Brasil existem 270 mil ONGs. 270 mil ONGs. Sabe quanto existe na Amazônia? 100 mil ONGs. Olha só. Por que isso? Por quê? Qual o grande interesse de ter ONG na Amazônia? Está sendo feito algum trabalho ali em cima? Será que estão fazendo a cabeça dos índios, usando os índios como... Enfim, essa resposta eu deixo como reflexão para cada um dos telespectadores. Tá aí, gente, o nosso bate-papo de hoje foi com o Fábio D'Alonso, foi muito bacana. O Fábio que está sempre antenado e sempre preocupado com as coisas do meio ambiente, com a população. Que bom, Fábio. Que sucesso para ti nessa tua empreitada. Obrigado. Agora também como apresentador de televisão. É verdade. Nunca pensou em fazer jornalismo? Olha, eu tenho vontade de fazer uma segunda faculdade, uma segunda faculdade. Confesso que antes de entrar na televisão era direito, Eu acho que eu vou seguir teus passos, fazer direito e fazer jornalismo, Tu tens 4 faculdades, não é isso? Não, falta terminar a quarta, que é a nutrição. Legal. E a questão de marketing, eu tive experiência no Joinville Esporte Clube, como gerente de marketing. Estou hoje novamente, já estive um ano Publicidade atrás. também, né? Publicidade. Bacana. E aqui na Celbet, empresa aqui vizinha. Hoje voltei à iniciativa privada e estou na Celbet como gerente de marketing. Tem me chamado muita atenção esse setor aí, que é muito interessante, porque você trata com o público, Isso cativa a gente. Legal. Bacana o nosso bate-papo, né, gente? Tá aí, esse é o Fábio D'Alonso, sempre pronto para uma boa conversa, um bom bate-papo, sempre de maneira inteligente. E nós seguimos no campo da informação, sempre fazendo, não abrimos mão disso, sempre o bom jornalismo do bem, daquele tipo que você gosta. Daqui a pouquinho nós já voltamos.